Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Tá começando mais um vídeo do canal Sorveteiro Raiz. Meu nome é Eduardo e para quem não conhece, esse é um canal que a gente criou com o objetivo da gente tornar a nossa sorveteria mais lucrativa, fazer a nossa loja lucrar o ano inteiro e cada vez mais, ok? E o assunto de hoje é o seguinte: nós vamos falar de erros de fabricação, erros de produção. Vamos falar sim de produtos, mas vamos também falar de erros no processo. Às vezes você consegue, o seu produto deixa bem balanceado, está com uma formulação legal, está com matéria-prima legal e no final o seu sorvete está dando algum tipo de erro, algum tipo de defeito. Esse erro pode estar no processo. Então hoje nós vamos falar bastante sobre isso, tá? Mas antes, curte a nossa página, cara. Nós estamos no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube. Se inscreve aí no YouTube. Se você achar esse vídeo interessante, compartilhe para os seus amigos, para quem tem interesse sobre isso. É um gesto simples, rápido para vocês, mas para a gente é fundamental, é muito importante para dar continuidade no nosso negócio, tá? A gente está despendendo de tempo, de conteúdo, criando, não é um trabalho fácil, tá? E para vocês é só isso, já ajuda a gente bastante. Então, clica lá, cara, se inscreve lá que pra gente é muito legal, beleza? E por que eu vou falar sobre isso? Um erro de fabricação, um erro de processo. Às vezes você tem uma sorveteria, mas você não fabrica. Você está revendendo o produto. Mas é interessante você conhecer, pelo menos o básico do processo, e às vezes algum desses erros você pode entender o que está acontecendo no seu sorvete, no seu fabricante. Você não está gostando do sorvete dele por causa de tal erro, tá? Você vai ver, por mais que você não produza, você compra o sorvete do cara, você revende, então você consegue na sua loja ver se o sorvete está tendo algum problema, tá? Então, e às vezes você senta para conversar com o cara, fala, meu, tá certo a sua formulação, tá certo o seu balanceamento, o cara fala assim, então você está errando alguma coisa no processo. Quanto mais argumento você tiver, mesmo que você não produza, é interessante, tá? E por que eu vou falar essa história? Porque eu tive um amigo, alguns anos atrás, sorveteiro também, ele falou, Du, cara, meu sorvete tá formando cristalzinho de gelo, cara. Tem alguma coisa errada. E eu, na época, falei pra ele assim, mas olha o seu balanceamento, como é que tá aí? E aí, eu fui um dia visitar ele lá, ele me mostrou a formulação, balanceamento, estava tudo dentro da normalidade. Falei, cara, com essa receita aqui, o seu sorvete não era para estar formando cristalzinho de gelo. Tá? Tem alguma coisa errada aí. E aí a gente foi começar a procurar o problema. Eu falei assim, cara, com certeza o seu problema é no processo. Tem alguma coisa que você está errando no processo. Você está tendo mudança de temperatura, né, principalmente essa mudança muito drástica, o sorvete é muito sensível. Ou você está demorando, na hora que você tira da máquina, demorando para guardar no freezer, o freezer está na temperatura errada, ou se você for transportar, levar para outra loja, você está muito tempo perdendo temperatura. Tá? Algum problema no processo está tendo, se você está seguindo essa receita. E aí a gente foi investigar. E a hora que eu entrei na câmara fria dele, a câmara fria dele tinha 3 micromotor. Para quem não conhece a câmara fria, dentro tem um forçador, evaporador, a turma chama, e ele tem micromotores que ele faz circular o gás lá. Eu não vou saber explicar para vocês como é que funciona o sistema de refrigeração, mas ele faz circular esse gás e aí vai abaixando a temperatura da câmara fria até a temperatura que o cara quer. Um desses, na câmara dele tinha 3, né? Pode ter de 2 a 6, pode ter vários evaporadores, depende do tamanho da câmara fria, mas na dele tinha 3. Um desses 3 micromotor não estava funcionando, estava parado. E quando a câmara fria está funcionando, o micromotor está girando, tá bom? Só se ele atingir a temperatura que precisa, ele vai parar, ele não vai funcionar a parte de refrigeração, porque é igual um freezer, atinge a temperatura, ele desliga sozinho, né? Ele tem um termostato, ou quando está em degelo, mas fora isso tem que estar funcionando. E não estava funcionando. E aí quando a gente foi ver, tem um termômetro dentro da câmara fria, que é o que mede a temperatura da câmara fria, no termômetro apontava menos 20, mas dentro da câmara, na hora que a gente entrou com o termômetro, na verdade estava menos 12, tá? E aí, então, o que acontece? Menos 12 não é uma temperatura de estoque. Menos 12 é uma temperatura de serviço. Tem gente que trabalha até em temperaturas mais geladas do que menos 12 para serviço. Você imagina para estoque. Estoque, o mínimo permitido é menos 18.
quanto mais gelado for a sua temperatura de estoque, melhor é. O congelamento mais rápido acontece no seu produto, mais conserva. Tem gente que trabalha menos 30, pra você ter ideia. Quando tem só grandes empresas têm túnel de congelamento, que o sorvete, do jeito que sai da máquina, eles já passam nesse túnel de congelamento de hidrogênio. Dentro desse túnel chega a ficar menos 70, a hora que ele fica alguns minutos, eu não sei quanto tempo, se é 10, 20 minutos, mas a hora que ele sai lá no final desse túnel, o sorvete inteiro já está a menos 25. Todo o sorvete. Isso é fantástico, mantém todas as propriedades e é a melhor coisa que você pode fazer no seu sorvete. Tá? Mas a gente que é pequeno não tem essa realidade. Então, o seguinte, a gente viu lá, o que aconteceu provavelmente? O sorvete dele não estava congelando da maneira que tinha que ser congelado, ele demorava muito para congelar. E aí eu comecei a pegar uns potes de sorvete dele, por mais que estava na câmara fria, ele já estava em padrão de se servir, sabe? Ele estava bem macio. Aí eu falei para ele, tá vendo, cara? Demora muito para congelar o seu sorvete. Esse provavelmente é um dos motivos. E outra coisa, ele levava o sorvete para outra loja, era na mesma cidade, essa outra loja, mas ele pegava um trânsito, então, às vezes ele demorava 20 minutos, 25 minutos. E aí ele chegava com o sorvete na outra loja e colocava no freezer. Eu falei, pô, como é que chega o seu sorvete no freezer? Falei, não chega a descongelar não, mas fica um pouco mais mole, às vezes aquela borda descongela. Falei, tá aí o erro no processo. Você tem que, no mínimo, você tem que ter, põe no isopor, no mínimo, se você não tiver um carro refrigerado, você tem que pôr no isopor, ou você tem que ter aquela manta térmica, entendeu? E aí, corrigiu esse processo, acabou o problema dele. Então, você vê, não adiantava ele ter uma formulação boa, um balanceamento bom, uma matéria-prima boa, e ele errar no processo. O sorvete dele acabou tendo um defeito do mesmo jeito. Então, a gente tem que ter o nosso processo bem detalhado, para a gente não errar, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Ó? Primeiro item, matéria-prima de qualidade. Quanto melhor for sua matéria-prima, melhor vai ser o seu sorvete. É claro que custa um pouco mais caro que as outras custam. A gente vai falar, por exemplo, de gordura. Cara, tem inúmeras empresas de gordura, mas tem uma, duas, até três que são as melhores. Preze quando vocês forem comprar matéria-prima por empresas que tenham ficha técnica, relatório de qualidade, tudo certinho, e vai procurar saber. A gordura é um item indispensável no seu sorvete. Eu já fiz teste do nosso sorvete com outros tipos de gordura e ficou ruim, ficou horrível. Então, assim, compre produtos bons, tá? Produtos bons. Leite, tem muitos leites bons, tá? Eu já comprei leite que eu não gostei também, então precisa testar. Aí você vai falar, ó, todos são leite? Você compra, por exemplo, leite em pó integral, leite em pó integral é leite em pó integral, tá bom. Mas, pô, quantas espécies de animais tem, de vaca tem? Então, assim, você não precisa saber qual espécie de vaca é o leite, mas tem determinada empresa que tem um leite melhor que o outro. Então, vai testando e compre o produto bom. E uma vez que você trabalha com produto bom, a questão de armazenamento é muito importante, tá? Vai trabalhar com pós? Não pode ter umidade. Nada pode ficar no chão. Vai trabalhar com chocolate, recheio de chocolate, não pode estar exposto direto à luz. Então, às vezes, olha como uma coisa liga a outra. Nós estamos falando só de matéria-prima. Você compra um produto, às vezes você compra o melhor produto que você conhece e você tem um mau armazenamento. Cara, vai dar ruim, tá? Bases saborizantes. Depende, hoje melhorou muito, mas depende do produto que você compra. A gente costuma chamar de pós-sabor, por exemplo. Se você deixar ele aberto, o aroma, depende de alguns pós-sabores, depende da empresa, ele tende a volitar. Isso é, o aroma some. Então você tem, por exemplo, um pós-sabor de abacaxi. Pô, a hora que você abre tá fantástico. Se você deixar ele meio aberto, daqui 15 dias, ele vai perder o gosto. Tá? Você vai perder essa nota, esse aroma. Você vai perder, ele vai volitar esse aroma. E o seu sorvete não vai ficar legal.
tá? Provavelmente vai umedecer, vai endurecer, vai empelotar. Então é muito importante a maneira e o local como nós armazenamos essa matéria-prima, tá? É indispensável você fazer da maneira correta. Não é difícil, tá? Pô, entra na Vigilância Sanitária, qualquer site aí que eles vão passar tudo para você como você deve armazenar, tá bom? Nada em chão. Pô, por que nada em chão? Ah, imagina, você vai lavar a fábrica, cara, pinga um pouquinho de água lá, é umidade. Tá? Às vezes está com pó, tá com cacau, então tem que ser tudo levantado do chão, por causa de formiga, essas coisas, tem que ter tudo levantado do chão, é mais fácil para limpar, tá bom? E não pega umidade no produto. Outro erro que é bem comum durante o processo, eu coloquei aqui de homogeneização dos produtos. O que é? A mistura, tá? É a gente misturar os produtos. Quem tem, por exemplo, pasteurizadora, usa o estabilizante. Cara, se você jogar o estabilizante direto na pasteurizadora, depende da sua pasteurizadora, depende da velocidade que ela gira, o seu produto vai sair cheio de bolinhas de estabilizante, tá? Porque ele é difícil ele dissolver. Então, qual que é uma maneira que você consegue fazer? Mistura ele com açúcar. Antes de jogar, mistura estabilizante, pega uma parte pequena de açúcar e mistura. Ele já vai se dissolver de uma maneira bem mais rápido, tá? Outra coisa que a gente faz, eu estou fazendo a pasteurizadora, eu vou colocar o leite. Tem tipos e tipos de leite, depende do leite em pó. Cara, se jogar tudo de uma vez, jogar um saco, não sei o tamanho da sua pasteurizadora, ele tende a fazer pelota. E você tem que quebrar essa pelota, uma espátula, alguma coisa assim, tá? Ou tenta, depende do saco, eu não tenho esse problema, mas eu já tive, tá? Tenta desfazer essas pelotas, né, no próprio saco, dentro do saco mesmo, porque o que acontece? Eu já tive problema que eu fiz uma pasteurizadora, depois de pasteurizado, ainda tinha umas pelotas de leite, assim, você via. Ou quando a gente acabou a calda, você via uma pelota grudada, assim, na pasteurizadora de leite, que não dissolveu. Ele grudou lá, formou uma pelotinha assim e não dissolveu. Então aquele leite não foi incorporado ao produto. Tá vendo? São detalhes pequenininhos, mas precisa tomar cuidado. E outra parte da homogeneização é a hora que a gente vai saborizar o nosso produto. Então, quem tem pasteurizadora faz o quê? Uma calda base, isso é uma calda neutra, sem sabor. E aí depois você vai pegando partes dessa calda e vai saborizando do jeito que você quer. Na hora que você for saborizar no liquidificador, for fazer essa mixagem, cara, você tem que deixar o mínimo tempo suficiente para dissolver, para homogeneizar tudo esse produto. Então, às vezes você vai saborizar com um pó, cara, você tem que deixar pelo menos 5 minutinhos batendo esse pó para dissolver legal. Senão também não dissolve legal. Não é só jogar no liquidificador, ligou o liquidificador, joga o saborizante em pó, por exemplo, 30 segundinhos, acho que está homogeneizado e desliga. Não funciona assim. Tá bom? Então tem que homogeneizar de maneira bem correta todos os produtos. E você precisa, principalmente você vai trabalhar assim, tem gente que trabalha frio, vai colocar o emulsificante. O emulsificante ele é um produto, se você trabalhar frio, ele vem num gel, né, numa pasta. Ele funciona melhor na calda gelada e ele tem que ficar no mínimo 5 minutinhos batendo. Eu aconselho ficar até 10 minutos batendo, que aí ele vai agir na sua máxima capacidade. Não adianta nada você colocar o emulsificante, bater 30 segundinhos e desligar, tá? Que aí você não vai estar atingindo a maior capacidade desse produto. Então tem que focar em tudo isso daí, tá bom? Outro erro, esse erro é clássico e muita gente tem, é a temperatura do ambiente. Quem não tem a empresa climatizada tem mais dificuldades. Tá? Um dia muito quente, tempo de máquina é diferente, tá bom? O sorvete derrete muito mais rápido. Então você tem alguns probleminhas nisso. O ideal é ter a sua empresa climatizada, sempre no mesmo clima, ou com ar-condicionado, ou com climatizador. Isso é o ideal para a gente trabalhar com sorvete, tá? A sua máquina vai render melhor,
O que você gasta de energia no ar-condicionado, você economiza na sua máquina, você vai conseguir ter um processo mais padronizado, então são muitas vantagens. Por exemplo, é comum vocês verem um picolé que ele forma aquele gelinho em volta do picolé. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, ele sofreu uma mudança brusca de temperatura. Então, às vezes, o cara tirou da máquina, o picolé sai na máquina a menos 25, às vezes menos 30 graus Celsius, o picolé sai da máquina. Aí a gente passa ela no desenformador. O que é o desenformador? É uma água quente, né, que a gente deixa em torno de 35 a 40 graus positivo. Então você coloca a forminha lá, você passa para desenformar, para você tirar o picolé. Se você deixar muito tempo nesse desenformador, é um processo bem rápido. Eu digo assim, ó, se você faz isso em 2 segundos, se você deixar 5 segundos, um exemplo, o picolé já vai derreter um pouco mais. E a hora que você for embalar, você vai ver que depois de um tempo ele vai formar todos esses cristalzinhos de gelo. Ou quem tem embalador, é muito comum, aqui a gente faz isso, a gente tira, coloca em forminhas, coloca 4 forminhas em cada e guarda lá na câmara fria e vai fazendo. A hora que acabou determinado sabor, a gente liga a embaladora e embala tudo de uma vez. Se demorar muito também nesse processo, ó, enquanto o picolé está fora, até você colocou na esteirinha, vai embalando, vai guardando, até você terminar de completar essa caixa. Então, do momento que ele saiu fora do freezer até ele entrar na câmara fria, se demorar muito, também vai fazer a formação daquele gelinho mais rápido. Lembre-se, a hora que embala o picolé, você tem ar dentro da embalagem, né? Ele foi selado certinho, ele tem ar dentro. Aquele ar também cristaliza. Mas se você conseguir ter o mínimo possível dessa mudança drástica de temperatura, você evita esse problema no picolé. Tá? E se você vê, às vezes, de marca gigante que tem uma baita estrutura, também tem esse problema. Porque o cara come picolé, às vezes ele vai para a casa dele, nesse percurso do mercado ou da padaria até a casa dele, o produto também sofreu um choque de temperatura. Entendeu? E a hora que ele chega na casa dele, depois ele vai abrir, formou tudo aqueles cristalzinhos de gelo. Então, já tende a formar com o tempo. E se você tiver essa mudança muito drástica de temperatura, vai se formar mais rápido. Então, esse é um erro clássico. E na massa, outro erro, o cara não tem a loja, não tem empresa climatizada, ele tirou o sorvete de massa, às vezes a máquina do cara a gente tem uma descontínua aqui que dá para tirar 30 litros por vez. Então, se o cara embala em caixa de 10 litros, por exemplo, são 3 caixas de 10 litros. Se a pessoa trabalha sozinho, se ela tirar 3 caixas lisa, produtos que não precisam mesclar, beleza, é rápido. Agora, se ela está fazendo um produto, por exemplo, eu tenho um Caribe aqui. O nosso sorvete de Caribe, para você ter ideia, ele é uma pasta de leite condensado. Então, é um sorvete de leite condensado, é mesclado com castanha de caju e passas ao rum. Então, para a gente mesclar, se a gente vai fazer ele na descontínua, na contínua não tem problema, mas na descontínua a gente vai fazer ele, imagina, eu estou tirando sorvete, eu tenho 2 mesclas diferentes. Então, você tira um pouco de sorvete, uma camada, joga uma mescla, joga outra e mistura. Tira de novo mais uma camada, joga uma mescla, joga outra e mistura. Você fez um balde, já demora muito mais que um liso. Você vai esperar fazer os 3 baldes para colocar na câmara fria. No nosso caso ainda é tudo pesado, então você vai tirar os 3 baldes, depois você vai pesar um balde, vai no computadorzinho, faz a etiqueta, cola e fecha, pesa o segundo, pesa o terceiro, para aí você levar para a câmara fria. É muito tempo o sorvete fora da parte de resfriamento. Então ele saiu da máquina, ele ficou um tempão, pensa, até você tirar o terceiro, etiquetar tudo, quanto tempo ficou aquele primeiro lá, fora da sua câmara fria, do seu freezer? Muito tempo. Então você também vai ter problemas no sorvete. Então esse negócio de tirar da máquina até entrar no freezer ou na câmara fria, tem que ser o mais rápido possível, tá bom? Para você evitar ter defeitos no seu sorvete, ter problemas no seu sorvete. E aí você fez tudo certo, chega lá na câmara fria, que é o caso do meu amigo, chega lá na câmara fria, a câmara fria não está na temperatura que tem que estar. Também deu problema.
E aí, outra situação, você fez tudo certo, a temperatura tá, a câmara fria está funcionando certinho, você deixou 48 horas lá na câmara fria, o sorvete está duro. A hora que você vai entregar, você passa muito tempo no trânsito, você tem algum problema tal, e você não está conservando seu produto, não está em isopor, não está num carro refrigerado, por exemplo, também vai dar problema. Então vocês percebem, são elos de corrente. Uma coisa vai ligando a outra. Tem que estar tudo bem alinhadinho para a gente ter um produto de qualidade sem defeitos, tá bom? Outro erro de fabricação que é clássico são mesclas. Hoje está muito na moda recheios de chocolate, os preparados para a gente mesclar o sorvete. Gente, a gente tem que trabalhar com produtos de qualidade. No caso de recheios de chocolate, nós produzimos os nossos recheios aqui. Então eu sei como ele é formulado. Se você for comprar um recheio mais barato, mais em conta, ele vai tender a ter mais açúcar. Açúcar é o produto mais barato que tem. Então, dependendo da sua formulação, ele vai desandar a sua formulação. E aquele negócio, escolha um produto, quando você for trocar de empresa, quando você for trocar de marca, você tem que trocar por uma melhor. Não faça a cagada de trocar de marca por preço, se ela não for melhor de qualidade. Que o seu cliente vai perceber na hora. É igual o seu flocos. Você está usando o flocos e está usando um chocolate. Chocolate nobre que se falava até agora, hoje já chamam de chocolate, que é o quê? Não é cobertura, é aquele produto feito com manteiga de cacau, tá? Um chocolate. Você vai trocar ele por um chocolate hidrogenado, por uma cobertura, o sabor muda. O seu cliente vai reclamar, tá? Então, padronize os seus produtos e quando for trocar, troque sempre por produtos melhores. Pensa, às vezes você está fazendo um sorvete de... Vamos pensar aí. Um sorvete que vai uma mescla de doce de leite. Sei lá, banana com doce de leite. Eu tenho, o nosso banoffee aqui é banana, doce de leite e bolacha amanteigada. Pô, cara, você tem um sorvete excelente, um baita de um sorvete. Aí na hora que você comprar o doce de leite, em vez de você comprar o doce de leite mesmo, o doce de leite que você achou caro, você compra aquele doce, pastoso, sabor leite. Cara, você ferrou teu sorvete, cara. E se você for colocar no papel mesmo, é tão pequena a diferença. Se você for colocar na sua formulação, no seu custo, a diferença são de centavos por quilo, talvez de R$ 1 por quilo, e você deixou de colocar um excelente produto para colocar um produto fraco, sem gosto. Tá? E aí você vai ver que você vai espantar o seu cliente. E você vai pensar, pô, cara, ó, tá certo minha matéria-prima, tá certo meu processo, tá certo minha formulação, tá certo tudo, por que o meu cliente não vem mais? Às vezes é uma troca que você fez. Então, se acostumou o seu cliente com tal produto, você tem o direito só de trocar por melhor. Não troca por pior, que você vai ter problema. Okay? Outro erro que acontece na nossa loja é o seguinte, é a saborização, a cor do seu produto, né? A coloração do seu produto. Eu falei saborização porque às vezes você troca um saborizante por outro, de outra empresa, e ele tem cor diferente. O seu cliente também nota, tá? Tenha tudo isso em mente. Então, você tem morango que é um vermelho um pouco mais forte, você tem morango que é um vermelho mais rosinha, tipo um danoninho, entendeu? Você tem um morango que é um rosa mais forte, um rosa mais claro, você tem um que tende mais pro vermelho, e isso serve a própria baunilha, cara. Você tem baunilha branca e você tem baunilha que é um pouquinho mais amarelado. Chocolate, depende do chocolate que você trabalha, ou depende do cacau que você trabalha e a sua dosagem, você vai ter alteração de cores. Então precisa estar atento a isso também, porque o seu cliente acostumou com determinada cor. E isso é importante. Eu dou um exemplo no nosso caso aqui. A gente faz o pistache. A gente usa uma pasta. A gente não usa pistache puro, porque nós não temos preço para trabalhar com isso. Mas a gente usa uma pasta que vai uma boa quantidade de pistache,
mas também tem aroma nessa pasta e também tem corante. Então o nosso pistache tende a ficar mais pro verde. Se você fizer um pistache só com pistache 100% natural, ele tende a ficar mais, não é nem verde, é um pouquinho mais cinza, acinzentado, quase chegando para começar um verde, mas não é verde. Só que a gente acostumou o nosso cliente com esse produto e o nosso cliente gosta. Inclusive eu tive uma época que eu fiz um teste, eu peguei uma pasta de pistache puro na época e a gente fez. Cara, o sabor ficou legal de pistache, ficou diferente do que um sabor com aroma, mas ficou bom, só que mudou a cor. E eu tinha uma cliente lá que era só por causa do pistache, ela gostava do sorvete de pistache, cara. Ele ia quase todo dia na loja por causa do pistache, ela provou, ela não gostou. E nesse período que esse produto ficou lá, ele saiu muito pouco. A gente voltou para o nosso verde tradicional, ele foi embora. Então, precisa avaliar tudo isso, tá? Então, ó, uma maneira legal que a gente consegue corrigir os nossos erros são padronizar os processos. Todos, desde recebimento de matéria-prima, desde como é feito esse processo. O que a gente coloca aqui, ó, quando a gente vai fazer uma pasteurização, a sequência dos produtos são sempre a mesma. Sempre, sempre, sempre. Então, a gente nunca muda a sequência dos produtos que a gente coloca na máquina. Tá? Então, você começa pela água, você vai pelo leite, você vai pela glucose, e aí você vai fazendo a sua sequência certinho. Isso é uma maneira de você não errar. E outra coisa, um começou a fazer, é um que termina. Não tem dessa, eu faço metade da pasteurização, você faz a outra metade, que vai dar sempre merda. Então assim, ó, um começa a fazer, ele faz o processo inteiro. É a mesma coisa em questão de saborizar. Por exemplo, eu vou fazer o meu morango aqui, o meu morango tem a minha calda, ele vai o aroma de morango, mas ele vai morango in natura dentro da calda. Pô, se eu tô fazendo, o outro cara tá fazendo, aí, pô, eu que tenho que jogar um morango, eu acho que é outro cara, vai dar ruim. Tá? Então assim, um começa e um termina. Outro tipo de padronização que a gente faz aqui, eu sempre falo pro pessoal que trabalha aqui, é dupla lavagem. Então, acabou os processos, óbvio, os maquinários têm que estar todos limpos sempre. Chegou no outro dia, dá mais uma lavada nos maquinários. Tá, o liquidificador, joga água, passa sabãozinho lá, limpa, não custa nada, é rápido. Por quê? Se porventura, algum dia, isso não acontece com o liquidificador, né? Mas pode acontecer com a máquina. Se porventura algum dia o cara esqueceu de lavar uma máquina, é difícil, mas acontece. Ainda mais se você está trabalhando pra caramba, você trabalha sozinho, cara, você esquece. O cara esqueceu de lavar uma máquina. Se você vai fazer o seu produto, a máquina está fechada, você não está sentindo nada, você vai fazer o seu produto, você bateu o liquidificador, você joga na máquina sem antes passar uma água nela, sem antes lavar ela, cara, vai estragar o seu produto. Então a gente fala sempre o seguinte, ó, chegou, tem que lavar. O cara que fez o produto é responsável pela máquina estar limpa, mas o cara que vai começar é responsável por lavar de novo. Então não tem dessa, pô, cara, ó, eu errei porque o cara de ontem não lavou. Não interessa, se você tivesse feito a sua parte, ela ia estar lavada do mesmo jeito. Você avisa, a gente fala o erro pro cara, cobra do cara, mas você tem que fazer a sua parte. O liquidificador, mesma coisa, tudo que você for trabalhar. Então é sempre uma dupla lavagem. Esse é o nosso processo aqui, tá bom? Então, ó, dupla lavagem, padronizar a sequência dos produtos sempre, inclusive até sequência de lavagem, né? Como é que a gente faz aqui? Às vezes a gente tá fazendo picolé, tá fazendo sorvete na contínua, então pensa, você usou o liquidificador, você usou a picoleteira, você usou o desenformador, você usou o sorvete está na pasteurizadora, a nossa pasteurizadora aqui a gente usa como tina também, né? Então você já pasteurizou e o sorvete está lá ainda. Então tem sorvete na pasteurizadora, você usou a tina para você fazer na contínua, então olha o que sujou: máquina contínua, tina de maturação, pasteurizadora, liquidificador, picoleteira e desenformador. A hora que a gente vai começar a lavar, é sempre lava primeiro os maquinários e depois o chão.
Parece uma coisa óbvia. É óbvia para quem já está dentro. Tá? Mas para quem está chegando, se seu colaborador está chegando, ele nunca trabalhou numa fábrica, é preciso padronizar esses processos para ele. Senão ele não pensa nisso. Tá? Ele está preocupado em aprender um monte de coisa. O que é óbvio para a gente não é para quem está chegando. Então, ó, sempre lavar os maquinários e por último de tudo a gente lava o chão. Tá? O chão é o último a ser lavado. Então, esse é outro tipo de padronização. E outra coisa, às vezes a gente faz, meio período eu vou fazer picolé. E no período da tarde eu vou fazer massa. Pô, você está fazendo picolé, hora que acabar o picolé, lava tudo do picolé e depois você vai começar a massa. No caso, se você for sozinho. Tá? Se tiver em dois, um começa na massa, o outro vai lavar tudo. Não tem dessa de vai deixando as coisas, no final a gente lava tudo. Isso não existe. Você tem que manter sempre o mais limpo possível. Tudo. Quem trabalha com açaí sabe. Açaí faz uma sujeira lascada. Sempre que possível, vá limpando. Vá limpando. Vá limpando sempre. Então a gente usa esse tipo de processo aqui. Tá bom? Temperatura é aquilo que a gente já falou. É o mínimo possível fora da câmara fria. Pra você ter ideia, às vezes que se a gente vai levar no isopor, deixa o isopor dentro da câmara fria. Deixa dentro da câmara fria, coloca o sorvete lá, tudo dentro da câmara fria. A hora que eu vou pegar, a gente já pega o isopor, tudo, e guarda para levar embora. Entendeu? Quanto menos ele tiver esse choque, melhor é. Quem trabalha, a gente tem a manta térmica também. Às vezes eu vou fazer algumas entregas, eu tenho o costume de deixar aquela parte de cima da manta, eu já deixo lá dentro da câmara fria. Deixo dobradinha lá para ela ficar bem geladinha também, para conservar mais ainda. Então, o que você puder fazer para manter a sua temperatura é a melhor coisa que você faz. Beleza? Esses são os erros, os principais erros. Eu estou presumindo aqui que o seu balanceamento está correto, que a sua formulação está tudo correto e nós focamos aqui nos processos, tá bom? Depois a gente vai falar sobre formulação, sobre balanceamento. Mas pensa aí, olha o teu produto, está formulado certo? Está balanceado certo? Então, e está dando ruim? Então o meu erro é no processo. Compra um termômetro, não custa nada, gente. Aliás, custa R$30 um termômetro a laser. É o mínimo. Chega todo dia, vai lá na tua câmara fria, vai ver na tua máquina de picolé se está na temperatura certa, vai ver nos seus freezers que você tem na sorveteria. Não custa nada, uma vez por dia, cara. Vê lá. Você começa com esse simples detalhe, você começa a ter um controle melhor do seu produto. Às vezes você tem na sua sorveteria freezers de diferentes marcas e você põe lá no termostato dele número 2 para trabalhar, por exemplo. Depende da marca, a hora que você colocar lá vai estar menos 14, o outro vai estar menos 16, o outro vai estar menos 12, e aí você vai perceber o quê? Que dependendo da temperatura, o sorvete se comporta de uma maneira ou de outra maneira. Então você vai tendo um controle total da tua empresa, e por causa de um termômetro, tá? A gente trabalha com produto, a gente tem que ficar congelado. Então, adote esse tipo de postura, padronize os processos. Eu padronizo tudo aqui, inclusive até limpar a mão. Tem lá, a gente chama de POP, né? Processos operacionais padronizados. Tem que ter tudo, tem que ter claro como receber matéria-prima, como lavar a máquina, tem que ter tudo, tem que ter todos os processos. Pensa que a sua empresa tem que funcionar sem você. Se um dia você faltar, os processos tem que estar todos lá. O cara olha e fala, opa, eu estou olhando, entendeu? Tem que ter todos os processos. Padroniza o máximo possível, dá o máximo de treinamento, que aí você vai diminuir muito a chance de você errar durante esse processo. Beleza, gente? Então fico por aqui. Um grande abraço. Valeu!